Eu sei que muitos militantes de direita ficaram com raiva de mim por causa desse vídeo, mas eu não estou aqui para agradar militante de direita nem militante de esquerda, estou aqui para agradar Jesus Cristo. É por Ele, sempre foi por Ele, para Ele, enfim, o propósito desse canal é glorificar o nome dEle. Inclusive, com resenhas de livros como esse aqui. Eu achava que o livro 1984, de George Orwell, tinha sido o pior livro que eu tinha lido em toda a minha vida, mas esse aqui consegue ser ainda pior. Pior no sentido de que se você espremer esse livro, sai sangue. Esse livro é muito cruel, é terrível, no que diz respeito aos fatos históricos aqui contidos, né? Porque isso aqui não é um livro de ficção. É um livro que eu não sei se todo ano, nos vestibulares, no Enem, os estudantes são obrigados a ler esse livro. Se você quer um dos livros, é um livro muito pedido, muito lido nas escolas, nas faculdades, universidades, para quem gosta de literatura brasileira, mas é um livro real. Tudo que está escrito aqui não é ficção. Não, isso aqui não é um livro de ficção. É um livro terrivelmente real. Tudo que está aqui é terrivelmente real, aconteceu de verdade. E o que torna esse livro tão importante, inclusive para a história do Brasil, é que ele retrata o massacre. Eu vou falar massacre, né? Porque foi um massacre mesmo. O massacre de Canudos, ele retrata tanto do ponto de vista dos vencedores, quanto do ponto de vista dos vencidos. E é um livro realmente muito grosso, que eles tem quase 1000 páginas. Eu não sei exatamente a quantidade, mas acho que é 930 fora as fotos. Aqui no final tem fotos também. Então, mas as páginas, por exemplo, o livro propriamente dito é só isso aqui. Essa parte do meio aqui. Todo o começo aqui é a parte introdutória do editor, no caso que é o Leopoldo M. Bernucci, que é o editor dessa edição. Então acho que é tudo essa parte inicial aqui é a parte introdutória do Leopoldo Bernucci, e a parte final é índice onomástico, bibliografia e fotos. Agora o livro mesmo é só essa parte do meio mesmo, que dá aproximadamente 700, deixa eu só ver aqui, começa a 65, 700 e aproximadamente 730 e poucas páginas. E eu gostaria, antes de entrar no assunto propriamente dito do livro, eu queria que você prestasse atenção nessa foto. Eu acho mais fácil ver aqui. Peraí. Eu nem sei se eu conseguirei segurar o livro, porque ele é muito pesado. Bom, acho que já marquei tudo, tem que marcar aqui. Essa foto, ela foi tirada assim que essa multidão de sertanejos se rendeu, praticamente no final da guerra, lá pelo dia 1º ou 2 de outubro de 1897, eles foram até onde estava o acampamento dos militares do Exército Brasileiro, mais a Polícia da Bahia, essas coisas assim. Eles foram para lá praticamente em farrapos, desfigurados pela fome. Muitos deles estavam feridos, com ferimentos horríveis, inclusive uma menina. O autor retrata isso com uma descrição assim realmente grotesca, mas ele viu com os próprios olhos. O autor, Euclides da Cunha, ele viu, ele era o escritor, ele era militar. Euclides da Cunha era militar e ele participou da 4ª expedição como cronista, né, jornalista investigativo, enfim. E ele descreveu como estava essa menina. Ela estava carregada por uma senhora idosa, praticamente deformada pela fome. Às vezes ela nem era tão velha assim, mas a fome envelhece as pessoas. Mas ela estava carregando uma menina nos braços e essa menina estava com metade do rosto desfigurado.
porque explodiu uma granada na cara dela e praticamente arrancou a pele de um dos lados do rosto dela, ficou parecendo osso, tipo Duas Caras lá do filme Cavaleiro das Trevas. Ela ficou com metade do rosto desfigurado e aparecendo osso. E, enfim, o que aconteceu? Por que isso aí não foi uma guerra, e sim um massacre? O livro retrata, enfim, ele tem uma parte, ele é dividido em 3 partes. A Terra, o Homem e a Luta. Eu não sei dizer se são partes ou capítulos, eu sei que são 3 grandes partes do livro. E antes de entrar no massacre propriamente dito, que teve 4 expedições militares até Canudos, o autor ele descreve o sertão, né, com riqueza de detalhes, o vocabulário, além do seu vocabulário ser muito difícil. O livro foi escrito em 1902, na verdade foi 5 anos depois do massacre. O autor reuniu tudo o que ele podia reunir para escrever esse livro. Ele levou 5 anos para escrever esse livro. Inclusive a visão que o Brasil todo teve daquilo que achavam que era uma guerra, eles torciam para que o exército invadisse ali e acabasse com tudo, matasse todo mundo. O que realmente aconteceu, realmente morreram, da parte do exército brasileiro, morreram 5.000 pessoas. E da parte dos canudenses, né, dos jagunços, como estão escritos aqui no livro, morreram 20.000. Ou seja, havia 12.000 combatentes do lado do exército brasileiro, da polícia, enfim, a força expedicionária brasileira que lutou nisso aqui, que chamam de guerra, mas na verdade foi um massacre, 12.000 pessoas, e dessas 12.000 morreram 5.000. E das 25.000 pessoas que estavam em Canudos, aqui diz que morreram 20.000, mas acho que morreu todo mundo. Assim, sobraram pouquíssimas pessoas. Houve sobreviventes? Houve, mas pouquíssimas pessoas em comparação com o número. Era um número insignificante de sobreviventes. Morreram, por exemplo, aqui fala assim, 25.000 pessoas que estavam em Canudos. Eles dizem que morreram 20.000, mas acho que morreu quase todo mundo mesmo. Não sobrou quase ninguém. As poucas pessoas que sobreviveram, né, tem fotos. Se você vai lá para a região, lá do Alto da Favela, Monte Santo, aqueles lados lá, você verá fotos que foram colocadas no local do combate, em um dos locais do combate, e mostra alguns dos sobreviventes. Inclusive, se você for lá agora, e eu quero aqui agradecer ao Renan e a Michelle do canal Mundo Civil, porque se eu estou gravando esse vídeo, é por causa deles. Que eles foram até Canudos, até a região lá, e gravaram um vídeo muito bem explicado, muito bem detalhado, e o Renan, inclusive, ele é um youtuber, ele e a Michelle são youtubers, e o Renan é um excelente professor de história, apesar de ele não ser formado em história, mas ele consegue explicar muito bem, ele se daria muito bem como professor de cursinho pré-vestibular. Ele consegue explicar muito bem a história de uma maneira que a pessoa consegue entender perfeitamente os acontecimentos históricos, e ele explicou detalhadamente tudo que está escrito aqui. Esse livro de quase 1.000 páginas, ele conseguiu explicar num vídeo de meia hora, aproximadamente. E se você falar, o que você vê? Você vai lá agora, para a região de Canudos, o que você vê? Você vê um açude, uma represa, só. Porque no vale, né, porque aqui, deixa eu ver o mapa aqui. Aqui tem o mapa de Canudos e seus arredores. Você vai lá para essa região aqui. Aqui, ó, é mais ou menos aqui, ó. Deixa eu seguir aqui aqui, ó, o norte e o sul. Canudos era esse miolo aqui, no rio ficava depois do outro lado do rio Vaza Barris. Aqui, mais ou menos aqui ficava o Alto da Favela,
Então, todas essas pontilhadinhos aqui eram as casas, porque era uma vila situada lá do rio Vaza Barris, que era um rio que ficava boa parte do ano seco, por causa da seca, e deságua, quando ele fica cheio, ele deságua no Rio São Francisco. E o que acontecia? O Canudos era um tipo de. É uma cidade utópica, digamos assim. Uma cidade com um governo do tipo. Era um governo que misturava anarquismo, anarcocapitalismo, comunismo, enfim, era uma região utópica, né? Uma comunidade utópica que misturava anarcocapitalismo com comunismo. E o chefe supremo dessa cidade, que era quase um país dentro do Brasil, era o Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, cujo nome verdadeiro, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tentaria achar no livro, se eu não achar no livro, vou pôr a Wikipédia. Vaqueiro, aqui está falando aqui, então, na segunda parte do livro, que é O Homem, retrata detalhadamente a formação do ser humano no sertão, que é uma mistura do branco, do negro e do índio. Formou aquela cabeça chata, né, com o nariz achatado, que é o perfil característico do nordestino. Aí eu entro aqui no Antônio Conselheiro. O nome verdadeiro dele é... Deixa eu ver se eu acho o nome verdadeiro aqui. Ele era Antônio... Ele era Maciel, era da família Maciel. Antônio... Agora estou com dificuldade para achar aqui. Ele é Miguel Carlos Maciel... Sim. Enfim, ele era da família Maciel. Não estou achando aqui agora o nome completo dele, mas ele era da família Maciel. Um dos Maciéis era o Miguel Carlos, era de Quixeramobim, no sertão do Ceará. Então, Quixeramobim tinha luta entre a família Maciel, da qual pertencia o Antônio Conselheiro, e a família Araújo. Essas duas famílias vinham brigando, um matando o outro, um guerreando contra o outro. Essas brigas de família, é o coronelismo. Não, mas a família que era dona do Ceará, digamos assim, vamos resumir. A família que era dona do Ceará era a família Araújo. Só que a família Maciel começou a se desenvolver, começou a crescer, começou a prosperar. Era uma família desconhecida. Aí do nada eles surgiram, prosperaram. A família Araújo ficou com inveja, obviamente, quis matar todo mundo. Os Maciéis se vingaram, aí um matou um matando o outro, um se vingando do outro. Aí nesse meio todo, nesse bolo todo, surgiu o Antônio Conselheiro, que era da família Maciel. Aí ele acabou entrando em depressão, acabou ficando louco. Ele estudou para ser seminarista, né? Ele fez seminário católico, tudo, para ser padre. No fim, ele acabou enlouquecendo por causa de porque aconteceu assim. O que realmente enlouqueceu o Antônio Conselheiro é que ele estava com uma mulher, né? Uma moça, acho que estava noivo, se não me engano, ou casado, já estava casado. E um policial, um militar, fugiu com a mulher dele. E ele pirou, ele surtou, enlouqueceu. E essa loucura dele fez com que ele se debruçasse nos livros com a mente, né, zoada dele, que estava. E ele quis criar uma religião nova, quis criar uma comunidade utópica e foi lá para a margem do rio Vaza-Barris e criou Canudos. Agora vamos lá, de novo. Se você for para Canudos agora, for lá para Bahia, para o sertão da Bahia, e para tentar achar Canudos, o que você vai encontrar lá? Nada. Porque eu não sei se foi o governo da Bahia, se foi o governo federal, enfim, construiu uma represa lá, um açude para enterrar, né, para soterrar mesmo toda aquela cidade lá, para que ficasse debaixo da água, né? Soterrar não, submergir, isso. Para colocar debaixo d'água. Se você falar no alto da favela, né, nos morros próximos ali, você verá uma represa.
uma represa, um açude, e embaixo dessa represa está Canudos, o que sobrou de Canudos, no caso, né? Só quando, no período de muita seca, que essa represa, o nível da represa diminui, você consegue ver algumas casinhas, né? Até mesmo a igreja, se não me engano, que eram duas igrejas, a Igreja Velha e a Igreja Nova. A Igreja Velha já estava construída lá, e quando o povo começou a ir para lá, gente de tudo quanto é tipo, de todas as raças, principalmente iam todos os que a sociedade estava rejeitando, né? Todos os marginalizados. Todos os marginalizados, prostitutas, criminosos, matadores, moradores de rua, pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de vida, assassinos profissionais, prostitutas, homossexuais, enfim, todo quanto é tipo de gente que a sociedade rejeitava ia para Canudos, porque viam ali uma oportunidade de recomeço, e aí surgiu, a população chegou a aproximadamente 25 mil pessoas. Mais de 5 mil, tralalá, de casas, né? 5 mil, deixa eu ver. Aqui no final do livro mostra a quantidade exata de casas que foram destruídas, né, no final do massacre. Mas não vou lá, senão perco muito tempo. Eram mais de 5 mil casas. Todas casas de pau a pique, com telhado, a grande maioria delas com telhado de barro, de qualquer jeito, acho que colocar umas ripas em cima e cobrir de barro. Mais ou menos isso. E era um forno, aquela casa era um forno. Mas só que quem estava acostumado com o calor do sertão, estava acostumado com o negócio daquele. Algumas poucas casas da avenida, né, que tinha uma única avenida, né, se é que podia se chamar aquilo de avenida, que levava até a Praça das Igrejas, né, tanto a Igreja Velha e a Igreja Nova. A Igreja Nova funcionava como uma espécie de quartel-general, onde ficava o Antônio Conselheiro, e dali partiam os tiros, né? Quem tentasse invadir a cidade levava tiro dali, e os jagunços eles construíam em volta da cidadela, do povoado, sei lá, do Canudos, construíam trincheiras no sertão, naquele chão duro, batido, né, com das caatingas, enfim. Por isso que o livro é dividido em três partes, né? A terra, o homem e a luta. A luta é a terceira parte, que mostra o massacre propriamente dito nas 4 expedições, mas a primeira parte, a terra, mostra a constituição do solo, os vegetais, toda como se forma, né, porque muita gente naquela época, em 1902, não conhecia o sertão do Nordeste. Então, o Euclides da Cunha quis fazer uma longa introdução explicando como era o sertão, como era o clima, a temperatura, que as temperaturas são horríveis, pouca gente consegue sobreviver naquele meio, porque é um deserto, que não sei o que. Aí tem a caatinga, a catanduva, que é os cactos que forneciam água, que havia alguns poucos lençóis freáticos, né, mas tem que cavar muito, tem que tirar as pedras, enfim, o solo era rochoso, pedregoso, cheio de granito, cheio de monte de coisa. Inclusive o Euclides da Cunha fazia uma comparação do sertanejo, do ser humano do Nordeste, com o granito, porque o granito é uma pedra formada por 3 minerais, feldspato, mica e quartzo, uma coisa assim. E essa constituição do granito, ele trazia, né, para o ser humano, para o homem sertanejo, né, descrito no capítulo, sei lá, o homem, descrevendo o sertanejo como uma mistura perfeita entre o branco, o negro e o índio. Então, todas essas comparações, inclusive ele faz uma comparação do sertanejo com o gaúcho, né, que existe uma grande diferença entre o gaúcho dos Pampas e o sertanejo né, o homem do sertão do Nordeste. Mas o gaúcho, ele aparece no livro por quê? Porque durante uma das campanhas de Canudos, provavelmente a quarta campanha, foram vários gaúchos para lá, os lanceiros gaúchos que estavam acostumados com os Pampas, e eles conseguiram se dar bem no sertão, em meio àquele calor desértico, tantos meses sem chuva, rios secos, poucas poças d'água, muitas vezes com água contaminada, água barrenta, mas o pessoal bebia daquela água, enfim. Então, e o governo
brasileiro ou da Bahia, não sei, quis soterrar tudo isso, colocar tudo isso no esquecimento, construindo uma represa e enchendo tudo de água. Mas Deus não esquece, a história não esquece, e isso aqui, esse livro, quando esse livro foi lançado, praticamente todo mundo, a grande maioria das pessoas que queriam que Canudos fosse destruída, dizimada, arrasada, se arrependeu. O próprio Rui Barbosa, que ele defendeu a destruição de Canudos no começo, mas ao ler esse livro, ele ficou tão impressionado que ele era advogado, né? Ele era jurista e ele foi ministro do Eduardo da Fonseca, enfim. O próprio Rui Barbosa, ele se ofereceu como advogado para defender as causas das famílias dos sobreviventes, dos poucos sobreviventes. E eu quero ler aqui um pouquinho sobre essas 4 campanhas, né? Aqui na Wikipédia eu não lerei muita coisa, só eu acredito que a maior parte do que eu poderia falar sobre Canudos eu já falei. Eu falarei rapidamente aqui sobre a guerra, o massacre, né? Como começou tudo. Em outubro de 1826 ocorre o episódio que desencadeia a Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro havia encomendado uma remessa de madeira. Tudo começou aí. Antônio Conselheiro havia encomendado uma remessa de madeira vinda de Juazeiro, da Bahia. Juazeiro, que fica na divisa com Pernambuco, né? Juazeiro de um lado, Petrolina do outro, lá o Rio São Francisco no meio. Para a construção da Igreja Nova, né? Uma das 2 igrejas, né? Tem a Igreja Velha e a Igreja Nova. Mas a madeira não foi entregue apesar de ter sido paga. Surgem então rumores de que os conselheiristas viriam buscar a madeira à força. Ou seja, o Canudos já tinha fama nacional, o pessoal estava tudo apavorado, com medo. A capital na época era o Rio de Janeiro. E na época Salvador, a maior cidade próxima, né? A maior metrópole próxima de Canudos era Salvador, que na época se chamava Bahia mesmo. Né? Bahia, capital da Bahia. E o pessoal ficou tudo apavorado, tudo com medo. E o que leva as autoridades de Juazeiro a enviar um pedido de assistência ao governo estadual baiano, que manda um destacamento policial de 100 praças, né, 100 soldados, sob comando do tenente Manuel da Silva Pires Ferreira. Após vários dias de espera em Juazeiro, vendo que o rumor era falso, o destacamento policial decide partir em direção a Canudos, em 24 de novembro, mas a tropa é surpreendida durante a madrugada em Uauá pelos seguidores de Antônio Conselheiro, que estavam sob o comando de Pajeú e João Abade. Viam como quem vinha para a reza ou para a guerra. Foram recebidos a bala pelos sentinelas semi-adormecidos e surpresos. Era a guerra. Que Manuel Neto assim descreve. Aí houve um massacre, né? Obviamente, né? Morreram poucos militares, né? Poucos soldados e praticamente os conselheiros foram dizimados. Por exemplo, acho que morreram 100 soldados do destacamento lá da Bahia e 1000 conselheiristas, ou seja, 1000. O povo não estava nem se morreram 1000 conselheiristas, eles estavam querendo se vingar dos 100 soldados. Aí houve a segunda expedição. Em janeiro de 1827. Enquanto aguardavam uma nova investida do governo, os jagunços fortificaram os acessos ao arraial. Comandada pelo major Febrônio de Brito, depois de atravessar a Serra do Cambaio, uma segunda expedição militar contra Canudos foi atacada no dia 18 e repelida com pesadas baixas pelos conselheiristas, que se abasteciam com as armas abandonadas ou tomadas à tropa. Os sertanejos mostravam grande coragem e habilidade militar, enquanto Antônio Conselheiro ocupava-se da esfera civil e religiosa. O major contou com 250 homens. Eles partiram triunfantes, certo da vitória fácil. Ele está no papo, que estamos com canhões, estamos com... Mas voltaram derrotados, tendo perdido mais de 100 soldados. Prudente de Moraes, presidente na época, ficou indignado e convocou para o comando de uma nova expedição o coronel Moreira César, famoso pela violência utilizada contra os revoltados da Revolução Federalista de 1823 a 1825 no sul do país, ou seja, no Rio Grande do Sul houve a Revolução Federalista e o Moreira César é o carniceiro, assassino, não sei porque tem uma avenida de Sorocaba com o nome desse cara, e ele praticamente dizimou os revoltosos lá do Rio Grande do Sul na Revolução Federalista e agora estava sendo convocado para ser o chefe da terceira expedição. E repito, eu não sei por que Sorocaba tem o nome
uma avenida chamada Moreira César, porque depois que eu li, que eu assisti o vídeo do Mundo Sem Fim falando sobre a Guerra de Canudos, que ele mencionou Moreira César como um cara frio, assassino, genocida, eu não sei quem que teve a ideia de colocar uma avenida, o nome de Moreira César, uma avenida de Sorocaba. Mas enfim, terceira expedição. Março de 1897, na capital do país, Rio de Janeiro, diante das perdas e a pressão de políticos florianistas, de Floriano Peixoto, né, outro assassino, sanguinário, genocida, que viam em Canudos um perigoso foco monarquista, o governo federal assumiu a repressão, preparando a primeira expedição regular. Só um detalhe aqui. Muita gente quer que Florianópolis volte a ser chamada de Desterro por causa do Floriano Peixoto, assassino, sanguinário, genocida. Aqui. O governo federal assumiu a repressão, preparando a primeira expedição regular, cujo comando confiou ao coronel Antônio Moreira César. Considerado pelos militares um herói do exército brasileiro, mas na verdade um assassino, genocida, sanguinário, e popularmente conhecido como corta-cabeças por ter mandado executar mais de 100 pessoas a sangue frio, degolado, na repressão à Revolução Federalista em Santa Catarina. No corta-cabeças, acho que foi decapitado mesmo, mandou decapitar, degolar, enfim. Degolar é só cortar a jugular aqui, decapitar, arrancar a cabeça. Mas se corta a cabeça, porque ele mandava arrancar a cabeça mesmo. Revolução Federalista. Não, a Revolução Federalista foi em Santa Catarina. Desculpa, foi em Santa Catarina. Mas enfim. Mas é lá no sul. A notícia da chegada das tropas militares à região atraiu para lá grande número de pessoas que partiam de várias áreas do Nordeste e iam em defesa do homem santo. O Antônio Conselheiro. Em 2 de março, depois de ter sofrido pesadas baixas causadas pela guerra de guerrilhas e na travessia das serras, a força, que inicialmente se compunha de 1.300 homens, atacou Arraial. Moreira César foi morto em combate. Ou seja, como disse lá o Renan no vídeo, que o Moreira César tinha dito lá, pro pessoal lá, estava entusiasmado, hoje nós vamos almoçar em Canudos, só que no fim o cara jantou no inferno. E tendo o comando sido passado por o coronel Pedro Nunes Batista Ferreira Tamarindo, que também tombou no mesmo dia, e ele ficou pendurado numa cruz, parecia uma cruz, uma estaca, sei lá, ficou pendurado com um espantalho, né, os braços abertos, se eu não me engano, e o cadáver dele ficou lá, apodrecendo, a cabeça, acho que arrancaram a cabeça ficou no chão e o corpo dele ficou lá pendurado, numa estaca. Abalada, a expedição foi obrigada a retroceder. Entre os chefes militares sertanejos destacaram-se Pajeú, Pedrão, que depois comandou os conselheiristas na travessia de Cocorobó, Joaquim Macambira e João Abade. Braço direito de Antônio Conselheiro, que comandou o segundo Zé Mauá. A quarta expedição. Em abril de 1897, no Rio de Janeiro, a repercussão da derrota foi enorme, principalmente porque se atribuiu ao conselheiro a intenção de restaurar a monarquia. Jornais monarquistas foram empastelados, foram destruídos, né? O governo passou por cima, passou o trator por cima, destruiu, né, queimou, acho que até matou gente lá, enfim. E Gentil José de Castro, gerente de 2 deles, assassinados, né? Acho que o governo mandou matar. Em abril de 1827, o ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado de Bittencourt, preparou uma expedição sob o comando do general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, composta de 2 colunas, comandadas pelos generais João da Silva Barbosa e Cláudio de Amaral Savagé, ambas com mais de 4.000 soldados equipados com as mais modernas armas da época, inclusive os canhões Krupp, acho que mais de 20, 30 canhões Krupp e um canhão Whitworth 32, chamado pelos sertanejos de A Matadeira. Só que o Whitworth 32 deu lá os tirinhos dele e acabou, né, matando um dos que estavam lá cuidando dele, ficou inutilizado. Aí foram os Krupp que destruíram a Igreja Nova, né? O começo do fim de Canudos foi a destruição da Igreja Nova pelos canhões Krupp. E aí, vamos lá. Em junho de 1897, o primeiro combate verificou-se em Cocorobó, 25 de junho, com a coluna Savagé. No dia 27, depois de sofrerem perdas consideráveis, os atacantes chegaram a Canudos. Durante os primeiros meses, as tropas conseguem pouco resultado. Os sertanejos estão bem armados, com armas abandonadas pela expedição anterior, e o exército não tem estrutura necessária para alimentar suas tropas que passam fome. Ou seja, os caras estavam virando sertanejos também.
Em agosto de 1897, o próprio ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado de Bittencourt, seguiu para o sertão baiano e se instalou em Monte Santo com o intuito de colocar um fim ao caos em que estava o abastecimento das tropas. Monte Santo se torna a base das operações. Em setembro de 1897, após várias batalhas, a tropa conseguiu fechar o cerco sobre Arraial, como está aqui, nesse mapa. Eles fizeram 3 cercos. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Eles fizeram esse cerco maior aqui, mais afastado, é a coluna 7 de setembro, cerco de 7 de setembro, uma coisa assim. É isso, deixa eu colocar aqui de acordo com aqui, ó, o cerco 7 de setembro, que ficava aqui, e tem o cerco 23 de setembro, mais para cima, mais ao norte, né? Então eles mataram todo mundo. Eles começaram a matar todo mundo, aí foram comprimindo até chegar nessa parte aqui do miolo aqui no meio. Acho que o foco não permite, o foco tá meio desfocado já. Mas acho que dá pra ver. Aí tem a parte, aí foram comprimindo, matando todo mundo em volta, né? Os militares ficaram aqui do lado leste. Eles ficaram encostados aqui do lado leste. Os mais afastados aqui, inclusive o Bittencourt aqui, ficou mais pro hospital de sangue aqui no alto da favela e tal. Só que aí eles foram comprimindo, matando todo mundo em volta, destruindo todas as casas, tacando canhão em cima e tacando fogo, matando todo mundo lá dentro. E aí foi comprimindo até chegar esse retângulo mais aqui, ó, esse retângulo mais ao meio, perto das igrejas. Aí bombardeou as igrejas, tudo, destruiu tudo. Aí depois chegou mais perto aqui, na praça, tudo. Eles comemoraram, chegaram até nessa praça aqui, chegaram até a comemorar a vitória, mas depois começou a vir tudo quanto é lado. Aí foram comprimindo mais ainda até chegar nesse quadrado aqui no meio, até que finalmente eles tacaram dinamite nesse miolo aqui, explodiram com o dinamite todo que sobrou aqui no meio. Aí ocorreu aquela cena lá das mulheres se rendendo, né, aquelas mulheres, as crianças, os velhos, né, aquela foto horrível lá. E tudo indica que eles mataram todo mundo. Inclusive as mulheres, crianças e velhos que foram lá se renderem pacificamente, todos desformados pela fome. Tudo indica, pelo que eu li aqui no final do livro, que eles mataram todo mundo mesmo. Colocou todo mundo no paredão e mataram todo mundo. Fuzilado. Aí os sertanejos, né, eram... o trecho entre as páginas 721 e 780 é o trecho mais terrível, mais sangrento do livro, que descreve, não com todos os detalhes, obviamente, mas descreve em detalhes o que aconteceu durante o massacre. Os presos, eles eram degolados, eviscerados, né, passava uma faca aqui, arrancava até o intestino sair. Eles eram queimados, fuzilados. Se bobear, teve até estupro aqui, mas o livro não registra, né? Portanto não posso afirmar com certeza, mas no mínimo houve 4 formas de morte, né? A degola, a evisceração, a pessoa era queimada e era fuzilada. E o Moreira César, se o Moreira César tivesse sobrevivido, né, na terceira expedição, ele teria mandado arrancar a cabeça do mundo. Mas vamos aqui. Setembro de 1897. Após várias batalhas, a tropa conseguiu fechar o cerco sobre Arraial. Antônio Conselheiro morreu em 22 de setembro, supostamente decorrente de uma desinteria. E aparece o cadáver dele aqui. Eu mostrarei na foto pequena, porque a foto maior é muito chocante. O corpo dele foi desenterrado, eles fizeram questão de tirar essa foto aqui, com o corpo já em decomposição. Como se fosse um troféu da guerra, né? Para que o Brasil inteiro ficasse sabendo que o chefe o líder da comunidade utópica que aterrorizava o Brasil estava morto, enfim. Mas aí, apesar das promessas, todos os homens presos e também grupos de mulheres e crianças acabaram sendo degolados. Uma execução sumária que se apelidou de Gravata Vermelha. Não, aqui, vamos por aí. Após receber promessas de que a República lhes garantiria a vida, ou seja, os soldados deram a palavra para os sertanejos que eles sobreviveriam, né? Que nenhum deles acabaria morrendo.
Uma parte da população sobrevivente se rendeu com bandeira branca, enquanto o último reduto resistia na praça central do povoado. Apesar das promessas, todos os homens presos e também grupos de mulheres e crianças acabaram sendo degolados. Uma execução sumária que se apelidou de Gravata Vermelha. Com isso, a Guerra de Canudos acabou se constituindo um dos maiores crimes já praticados em território brasileiro. Quem está dizendo isso é a Wikipédia, com base no que está escrito aqui. Não, que isso aqui mostra realmente o que aconteceu na guerra, mas depois, depois que esse livro foi lançado, a pessoa vai pesquisar mais a fundo tudo o que aconteceu e realmente o editor da Wikipédia disse que realmente o que aconteceu ali foi um massacre. Eles realmente mataram todo mundo. Tá vendo esse povo aqui, ó? Daquela foto que eu mostrei? Todo mundo morreu. Não sobrou ninguém. Outubro de 1827. O Arraial resistiu até 5 de outubro de 1827, quando morreram os 4 derradeiros defensores. Né, que inclusive o autor registra aqui que era um velho, uma criança e 2 que estavam, né? Eles mataram todo mundo. O cadáver do conselheiro foi exumado e a sua cabeça decepada à faca. No dia 6, quando o arraial foi arrasado e incendiado, o exército registrou ter contado 5.200 casebres. Que foi tudo debaixo d'água, né? Agora está tudo debaixo d'água lá na represa do vale, onde ficava Canudos, uma represa, está tudo debaixo d'água. Mas podem ter tentado apagar essa história, podem ter tentado calar os sobreviventes, os que registraram isso, mas Euclides da Cunha, o livro está aqui, né? Até hoje ele é lido, ele é respeitado, ele virou best-seller no mundo inteiro. Existem muitos, tem até aqui no final do livro versões, deixa eu ver, versões desse livro deixa eu ver, em francês, tem o Cordel, baseado em Canudos, tem tem o Le Mar du Sertão, Lucien Marchal, que foi escrito com base no livro Sertões. La Guerra del Fin del Mundo, de Mara Bagalhosa, foi escrito também com base nos Sertões. Los Sertones, versão argentina, né? Da Argentina. Tem uma versão chinesa. Até mesmo na China, o livro, ó, da China, tô falando da China. Hoje nós sabemos o que é a China, o que a China faz com quem é dissidente político, mas até mesmo na China o livro ficou famoso. Eu tô rindo para não chorar, porque realmente se o livro ficou famoso na China e hoje nós sabemos muito bem o que a China faz com os dissidentes políticos, mas enfim. Edição holandesa, edição, deixa eu ver aqui mais, norte-americana, tradução francesa, alemã, enfim. O livro ficou famoso no mundo inteiro. Agora, sobre o Euclides da Cunha, o cara, assim, ele era militar, tudo, ficou famoso, com certeza ficou rico com esse livro. Só que ele próprio viveu uma situação terrível, uma situação, né, no mínimo humilhante. Ele foi traído pela esposa, com o tal de Dilermano de Assis. Ele foi lá, né, como militar, querer, né, lavar a honra com uma arma na mão para matar o assassino. No fim, no fim ele acabou morrendo com o tiro nas costas. Acho que o Dilermano levou 4 tiros e o Euclides da Cunha foi fuzilado, morreu. Aí anos depois o filho dele quis se vingar e foi atrás do Dilermano, e morreu também. O Dilermano sobreviveu e o filho do Euclides morreu. Ou seja, o próprio Euclides da Cunha foi vítima, né, do sistema que governava o país. Mas enfim, o que está acontecendo? O que eu concluo com tudo isso? Eu quero concluir falando, porque eu sempre digo que você jamais deve ler um livro, qualquer livro que seja ele de ficção, não ficção, livro biográfico, você jamais deve ler livro algum sem antes ler a palavra de Deus, sem antes ler a Bíblia, porque o mais importante de todos os livros é a Bíblia. Deixa eu só dar uma pausa aqui para pegar aqui, peraí.
Então, você jamais deve ler livro algum, seja esse livro aqui ou qualquer outro livro, se antes ler esse livro aqui. A Palavra de Deus, a Bíblia, o Sagrado, o livro dos livros. Esse aqui é o mais importante de todos e deve servir como filtro, como peneira para todos os demais livros. Eu quero ler aqui 3 textos bíblicos. 4, né, na verdade. Eu quero ler 4 textos bíblicos para fechar esse vídeo, para falar para você o que a Bíblia diz a respeito desse tema. Canudos era uma comunidade perfeita? Não. Lá ia gente de tudo quanto é tipo, e o Antônio Conselheiro, ele punia quem não rezava, né? Punia, às vezes, até com a morte quem não rezava, quem não participava das missas lá, tal. E relevava estupro, relevava pedofilia, relevava assassinatos, relevava um monte de crimes bárbaros e hediondos e punia ferozmente, até mesmo com a morte, quem não ia para a missa, quem não rezava, enfim. Mas o que aconteceu lá em Canudos realmente foi um massacre, foi um genocídio, foi um crime contra a humanidade, eu diria até, que hoje seria punido pelo Tribunal de Haia como crime contra a humanidade. Todos os que perpetraram aquela invasão, aquele massacre todo, com certeza seriam condenados pelo Tribunal de Haia. E vejamos aqui o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, né, do assunto do livro. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 6, mostra que o mais importante de todos os líderes, o mais importante de todos os seres, o mais importante ser humano que já passou por essa terra, 100% Deus, 100% humano, muito mais importante do que Antônio Conselheiro ou qualquer outro líder eclesiástico, qualquer líder de religião, disse assim, no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, todo aquele povo foi atrás de Antônio Conselheiro porque a sociedade da época os discriminava, os rejeitava, os marginalizava, então eles viam em Antônio Conselheiro um Messias. Mas quem disse essas palavras foi o verdadeiro Messias, foi o verdadeiro Cristo, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele sim é digno de toda adoração, de toda honra, toda glória, todo louvor, e não Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro teve muitos defeitos, fez muita coisa errada. Então ele era falho, ele era pecador, né? Mereceu morrer? Não. Daquele jeito não. Nem ninguém que estava lá. De jeito nenhum. Nenhuma das 20 mil pessoas, ou 25 mil, sei lá, que morreram naquele massacre mereceu morrer daquele jeito. Mas eles morreram sem conhecer a verdade. Eles morreram sem conhecer o verdadeiro evangelho. O evangelho que salva, que cura, que transforma, que restaura. Eles morreram sem conhecer Jesus, sem conhecer, ter encontro. Mas eles cultuavam o bom Jesus, que não sei o que. Os jagunços, quando morriam degolados, eles davam vinhos ao bom Jesus. Só que o bom Jesus deles era o Antônio Conselheiro. O bom Jesus deles era o Antônio Conselheiro, não era o Jesus Cristo. O verdadeiro Jesus, né? O único digno de receber toda a honra, glória, adoração, poder. E agora, continuando aqui, vamos lá agora para Romanos, capítulo 3, versículos 8 a 18, que mostra o que eu penso, exatamente o que eu penso a respeito daqueles que perpetraram aquele massacre, aqueles que dizimaram toda aquela população, mataram 20 mil, 25 mil pessoas a sangue frio das piores maneiras possíveis. A Bíblia diz exatamente o que eles são, o que eles foram, né?
Versículo 8. E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, ou seja, tanto o exército quanto os conselheiristas, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é o sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Enfim, não precisa nem comentar, né? Isso aqui já é autoexplicativo. Vamos lá agora para 1 Coríntios 16. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo que está aqui. Aqui. 1 Coríntios 15. 15. 1 Coríntios 15, de 58 a 58. Que fala sobre o que acontecerá, né? Que se os sertanejos estavam indo para Canudos buscando a redenção, buscando, né, uma Nova Jerusalém, nós buscamos a verdadeira Nova Jerusalém, a cidade celestial, as mansões celestiais, onde habitaremos por toda a eternidade com o Senhor Jesus. Que está descrito aqui no 1 Coríntios 15, 51 a 58. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é incorruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre a mudança da obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Finalmente, quero terminar com a apoteose de tudo, com o fim de todas as coisas, que está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 8. Vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, presta atenção. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E só uma coisa aqui para terminar. O exército mereceu morrer na guerra, no massacre? Caso? Não. Ninguém mereceu morrer. Nem mesmo os que foram lá matar os jagunços, né, os conselhistas. Ninguém mereceu morrer. Foram 5.000 mortos. De 12.000 pessoas, nas 4 expedições, 5.000 morreram. Então foram pessoas, cidadãos, eles tinham uma visão distorcida do que estava acontecendo em Canudos. Eles foram lá pressionados pela opinião popular, pela opinião pública, pelo governo da época.
O próprio Prudente de Moraes, né, que na época ele recebeu o apelido de Prudente demais, porque ele não tomava nenhuma atitude, não tomava nenhuma posição, porque o antecessor dele, Fernando Peixoto, era o assassino sanguinário genocida, mas o Prudente de Moraes não queria que chegasse àquele ponto, né? Ah, mas o Prudente de Moraes, ele foi da política café com leite, que ele foi colocado lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas ele não queria que chegasse ao ponto que chegou, no fim chegou, enfim, né? Eu creio que o Prudente de Moraes eu não posso dizer que ele teve participação em tudo isso, teve, porque ele era presidente na época. Ele acabou permitindo tudo aquilo, de uma certa forma. Mas no fundo, eu quero, assim, defender o Prudente de Moraes dizendo que ele não queria que chegasse ao ponto que chegou, mas infelizmente chegou. E os soldados que morreram nesse massacre, né, que foi um massacre pro lado deles também, eles também foram massacrados, eles também foram mortos. Eles não mereciam morrer também. Então eu quero aqui encerrar esse vídeo com um minuto de silêncio em memória de todas as vítimas, tanto do lado do exército, né, da República, quanto do lado dos conselheiristas, né, todas aquelas pessoas que morreram dos dois lados. Foram 25 mil mortos, 20 mil do lado dos conselheiristas e 5 mil do lado do exército. Quero aqui encerrar esse vídeo com um minuto de silêncio. Que Deus abençoe e desoriente. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com seus favoritos, que Deus abençoe até depende se quiser. Aqui é um minuto mesmo.